A Justiça do Líbano quer convocar Carlos Ghosn após receber uma ordem de prisão emitida pela Interpol contra o ex-presidente da aliança Nissan-Renault, que fugiu do Japão, onde foi acusado de peculato financeiro. As autoridades libanesas anunciaram que Ghosn entrou no país legalmente na segunda-feira e lembraram que não há acordo de extradição com o Japão. Na quinta-feira, o governo disse ter recebido uma ação judicial da Interpol e, conforme o procedimento exige, o executivo agora será convocado na próxima semana. Ghosn, que se tornou o empresário mais bem pago do Japão, foi preso em Tóquio em 2018. Depois de passar um total de 130 dias na prisão, ele cumpria agora a prisão domiciliar. O ex-executivo deve conceder uma entrevista coletiva na próxima semana em Beirute, no Líbano, segundo a sua assessoria de imprensa, para falar das circunstâncias da sua fuga do Japão. E para falar mais sobre esse caso envolvendo Carlos Ghosn, estamos recebendo hoje aqui no 3 em 1 o professor doutor do Departamento de Direito Internacional da USP, Masato Ninomiya, que tem um amplo conhecimento sobre o sistema jurídico do Japão. Professor, obrigado pela visita, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Participam da nossa conversa também a Thaís, o Alan, Constantino. Começo com a sua pergunta, Thaís, diga lá. Boa tarde, professor. O Carlos Ghosn, executivo Carlos Ghosn, ele alegou que ele teve que fugir do Japão para escapar das injustiças e dos rigores do sistema prisional japonês. Quão rigoroso é esse sistema prisional? Como é que está na cadeia no Japão, professor? Boa tarde a todos. Muito prazer em estar aqui, né, no Jovem Pan com vocês. Inicialmente eu queria dizer que eu tinha um grande respeito, né, por Carlos Ghosn, que obviamente não conhecia assim profundamente, mas encontrei algumas vezes numa churrascaria Barbacoa lá de Tóquio, né, cumprimentei, muito simpático, brasileiro, nasceu em Porto Velho, foi pro Líbano, né, com seus 6 anos, estudou em Beirute, fez cursos admiráveis em Paris, né, grandes escolas de Paris, e também um empresário de grande sucesso, né, e foi o homem que, digamos, salvou a Nissan da quase bancarrota, porque tinha dívidas com juros, né, de mais de 20 bilhões de ien, né, que é muito dinheiro. E não é 20 bilhões, não, 220 trilhões de ien, né? Quer dizer, qualquer dívida que qualquer empresa iria realmente ter muitas dificuldades. Mas ele conseguiu consertar a empresa. Mandou embora muita gente, coisa que um executivo japonês não teria coragem. Bem, a partir daí, então, as coisas começaram a ficar difíceis, né? Porque o assunto está sob júdice, não posso comentar sobre isso, mas que ele teria usado o dinheiro da empresa para o benefício próprio, né? Parece que teria havido uma denúncia interna, né, sobre esse assunto. Como ele ponderou há pouco, né, o salário dele era de 10 milhões de dólares por ano, né? Realmente é muito dinheiro, mas de qualquer forma ele teria cometido esse crime, né, que é peculato, etc. E o assunto está sob júdice, mas agora ele cometeu um outro crime, que é fuga do Japão, né? Quer dizer, por mais que ele tenha entrado legalmente no Líbano, né, ele saiu ilegalmente do Japão, né? Então, se ele voltar para o Japão, então ele vai ser condenado também por mais esse crime. Agora, a sua pergunta foi sobre o sistema judiciário japonês, né? De fato, é bem diferente do nosso. O ponto em comum é que são 2 países que usam o direito romano como sua raiz, mas o sistema prisional, a polícia, o Ministério Público japonês realmente é muito mais rígido que o brasileiro, né? Por exemplo, doutor, dá um exemplo. Por exemplo, ele esteve preso, né, por quase 4 meses, né, e a Justiça renovou sistematicamente o pedido do Ministério Público de continuar preso, porque ele não confessava. Ele sistematicamente negou que ele tivesse cometido algum crime, né? E eu sei que o Ministério Público não dispensa enquanto o sujeito não confessar, né, que cometeu algum tipo de crime. Então, uma vez recebi um tabelião japonês que foi membro do Ministério Público, e ele falou que na Faculdade de Direito, né, que o índice de confissão que
que a polícia e o Ministério Público conseguem do suspeito é de 90%. Aí uma risada geral, né? Porque aqui no Brasil diz que é contrário, só 10% confessa, 90% fica quieto. Mas, de qualquer forma, é assim. Esse é o índice, né, que os japoneses conseguem, imagino, pressionando psicologicamente o indivíduo até confessar. Mas... Ele reclamou que não tinha visitas íntimas e que tinha que ficar sentado o tempo todo, não podia ficar deitado e que a luz ficava acesa 24 horas. É verdade Eu tenho isso, algumas dúvidas sobre isso. Né? Isso não é interrogatório de Gestapo, né? Eu acho que a polícia japonesa, o Ministério Público japonês não faria isso. Eu sei que uma vez na penitenciária cumprindo pena, se houver alguma infração disciplinar, então o condenado é obrigado a sentar, né, de duas maneiras, né? De uma forma rígida ou uma forma um pouco mais amena, mas de qualquer forma teria que ficar sentado o dia todo, e eu sei que já houve reclamação nesse sentido. Agora, como ele é estrangeiro, e eu imagino que se obrigaram a ficar sentado, talvez, eu acho que foi numa cadeira, não foi sentado no chão. Né? Agora, visita íntima, quando eu conto isso para o sistema brasileiro, para os japoneses, eles acham que é uma piada. Isso não existe no Japão. Né? Muito menos feriados de Natal, Ano Novo, Saidinha, Páscoa, né? Essas coisas não existem. Uma vez condenado, o sujeito tem que cumprir 2/3 de pena de forma exemplar, né, para eventualmente obter a liberdade condicional. Então, realmente o sistema é bem diferente e eu acho que, comparando com os dois sistemas, o sistema japonês é bem mais rígido. Constantino. Professor, exatamente essa linha que eu queria ir. Não resta dúvida de que, para o padrão brasileiro, que é muito leniente, as leis japonesas parecem draconianas, mas é o sistema do qual ele fazia parte e ele teve todo o bônus. O senhor mesmo mencionou o salário de 10 milhões de dólares e tudo mais. Ele teve todo o bônus de ser um grande executivo de uma grande empresa estabelecida no Japão e parece que não quer aceitar o ônus de ter suspeitas ou ser acusado de um crime de peculato, né, de ocultação de patrimônio. Ele se diz perseguido político, e quando fala assim, um leigo pode achar que está falando de um regime de exceção, pode estar falando de Venezuela, de Cuba, que são ditaduras, ou até mesmo de China. O Japão não é esse o caso, né? Então, o que o senhor tem a dizer sobre essa acusação que ele fez? Uma coisa é um regime draconiano, especialmente para os padrões brasileiros. Outra coisa é falar que é um perseguido político. Isso existe no Japão, professor? Não há nenhum sentido, né? Quer dizer, se ele fosse da China continental, de Hong Kong, ou de algum outro país que estivesse realmente havendo uma perseguição política, tudo bem. Mas ele é um criminoso comum. Né? Claro, tem que ser comprovado cabalmente na justiça, mas ele fugiu. Fugiu enquanto estava sendo julgado, e eu acho que esse julgamento, com exceção de que, por exemplo, no Brasil, pelo Código de Processo Penal, durante o interrogatório, o advogado deve estar presente, senão anularia o processo. Mas no Japão isso não existe também, né? Quer dizer, o advogado só é possível entrar em contato fora desse interrogatório, né? Para dar alguma orientação, etc., mas no interrogatório em si ele não pode estar presente. Então, esse tipo de diferença há, mas de que ele era um perseguido político, eu acho que não. E professor, só um gancho, ele parece que é uma espécie de herói no Líbano, até porque é um país pequeno ali do Mediterrâneo. Quando tem um executivo com essa projeção internacional, é natural que seja alguém destacado no país, já foi cotado por alguns até para ser presidente da República lá, né? Enquanto que no Japão, do ponto de vista cultural, corrupção, desvio de recurso, crimes da natureza da qual ele está sendo acusado são motivos de profunda vergonha. Né? Ele era uma pessoa muito respeitada no Japão, eu também o respeitava. Mas como fica agora, essa questão agora? Tudo acabou agora, né? Ele foi, inclusive, condecorado pelo governo japonês, ele recebeu o título de doutor honoris causa por 2 universidades famosas do Japão, uma delas Waseda e outra Hosei. Enfim, ele era coberto de glórias, né? Como um executivo que consertou tanto a Nissan quanto a Mitsubishi. E também executivo da Renault. Enfim, até haver essa denúncia interna do crime de peculato, realmente era um homem respeitadíssimo no Japão. Agora, ele, digamos que jogou fora todo esse respeito que havia contra
sobre essa pessoa, né, a pessoa dele. Você, Alan? Professor, boa tarde. E daqui para frente, como é que fica? A Interpol, ela age no Líbano e, uma vez agindo, ele voltaria para o Japão, cairia na justiça do Líbano? Como é que fica esse imbróglio? Olha, eu realmente, nesse ponto, eu não saberia dizer, né? De qualquer forma, ele está sob a jurisdição do governo e da justiça libanesa, e acredito que até mesmo para a Interpol agir dentro do Líbano e prendê-lo eventualmente, precisaria de autorização das autoridades libanesas, que me parece que neste momento as autoridades não estão muito dispostas a ajudar a Interpol ou o governo japonês, né? Professor, o senhor falou que no Japão agora ele cometeu um outro crime. Salvo engano meu, isso também é uma diferença entre os dois sistemas, não é? Aqui uma no coisa Brasil... certa, né? Quer dizer, se estava sub júdice, né, o crime de peculato e outros crimes, né, que estavam sendo discutidos, agora ficou uma coisa muito clara, porque existe a lei de imigração, né, e que proíbe, né, a entrada e saída de pessoas sem documento, que é o passaporte, né, e passaporte esse que estava sob a guarda do advogado dele, né. Então, não sei qual é o passaporte que ele usou para sair do Japão, e pelo menos no sistema japonês de imigração não consta a saída dele do país. Então, ele teria saído num jatinho particular, né? Sabe lá Deus como, mas enfim, saiu do país sem autorização da imigração japonesa. Então, isso já constitui um crime. Ah, então não é propriamente a fuga da prisão, mas a saída ilegal. Não, ele não estava em prisão, ele estava numa prisão domiciliar, estava em casa. Aí ele burlou, né, a fiscalização, o policiamento e tal, e aí, enfim, escapou. Então, esse já constitui um crime, enfim, de qualquer forma, inegável, na minha opinião, né? Ô, professor, e voltando rapidamente ao ponto de partida da nossa conversa, as condições em que o Gon estava na prisão. Ele fez alguns relatos dizendo que, por exemplo, dormia com a luz acesa 24 horas por dia, que ficou impedido de se comunicar com a esposa. Parecem plausíveis relatos como esse que ele faz, professor? É comum que pessoas que já estiveram presas no Japão façam denúncias, relatos desse tipo? Lhe parece plausível? Eu conheço alguns brasileiros que cometeram crimes no Japão e que, enfim, estiveram sob a custódia da polícia, depois foi para a penitenciária, etc. Mas essa questão da luz acesa 24 horas eu nunca ouvi falar. Quanto ao impedimento de ele estar com a esposa, a alegação da justiça japonesa é que a esposa seria cúmplice dele em alguns crimes que ele cometeu. Então, para não haver comunicação entre o casal e, portanto, eliminação de provas ou ocultamento de provas, então, realmente, a justiça proibiu que o casal ficassem juntos, né? Mas, pelo que apareceu nas imagens, então a esposa também já saiu do Japão e estão juntos lá em Beirute, né? Então, enfim, essa questão de visita íntima não existe, mas a proibição que a justiça impôs é no sentido de que não houvesse comunicação entre duas pessoas que estão sendo acusadas, né, com eventual perigo de ocultamento de provas. Constantino. Nós tivemos um evento, claro que outra natureza de crime, mas nós tivemos um evento que se transformou num incidente diplomático entre Brasil e Itália por conta da prisão do Cesare Battisti, que encontrou um refúgio no Brasil sem acordo de extradição e aqui encontrou abrigo porque tinha então um governo simpatizante da sua ideologia e que era uma máscara para o crime comum que ele tinha praticado. Quando entrou o governo Bolsonaro, ele foi extraditado. O senhor acredita que essa postura do Líbano, assumindo que ele vai receber abrigo no Líbano, pode gerar algum tipo de incidente diplomático, ou o Japão vai fazer só pressões normais e retóricas, mas vai ficar por isso mesmo e vida que segue? Olha, entre o Japão e o Líbano não há grandes interesses, né? Nem interesse político, nem interesse comercial. Então, acho que a pressão que eventualmente o governo japonês faria sobre o Líbano não é uma pressão muito forte, como seria, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, de um país como a França, Reino Unido, etc. Mas
Pelo que eu estou vendo, não sei, eu acho que o governo do Líbano não vai querer colaborar com o governo japonês neste momento e provavelmente, então, neste momento, o senhor Carlos Ghosn está devidamente protegido, entre aspas, enquanto estiver no Líbano. Né? Thaís. Só uma curiosidade, talvez para os nossos ouvintes não tenham entendido, o senhor comentou que ele foi considerado um herói japonês, ou pelo menos alguém muito admirado, inclusive porque na gestão dele, à frente da empresa, ele demitiu muita gente, coisa que os japoneses não fazem. Porque qual é a diferença entre o método ocidental e o método oriental, professor? O Japão tem mudado muito nos últimos 20 anos. Né? E do jeito que a empresa estava, como disse, 200 trilhões de dívida, né? Realmente qualquer funcionário estava à espera de um messias, né, que pudesse salvar a empresa. E que, eventualmente, qualquer executivo japonês não teria coragem de fazer essas demissões que ele fez, né? E a ponto de a revista Fortune, né, de 2003, se não me engano, considerou o homem um dos 10 maiores empresários do mundo, né, porque teria consertado a situação em que estava a Nissan. Então, os próprios funcionários da Nissan que foram demitidos, eu acho que eles não tiveram mágoa nem ressentimento contra Ghosn. Né? Pelo contrário, muitas pessoas aplaudiram, né, o que ele fez tanto com a Nissan quanto com a Mitsubishi, por ter, enfim, colocado as empresas novamente no eixo. Né? Alain. Uma curiosidade em relação ao sistema japonês, se fala muito, aí fugindo um pouco do assunto, mas se fala muito de ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Eu gostaria de saber se isso também ocorre no Japão. Não. Quando eu relato, ela tem, na atual, dos 15 ministros da Corte Suprema do Japão, 2 foram meus colegas de turma, e um conheci recentemente também, a pessoa que, enfim, tenho grande admiração, ele é da área de magistratura. Esses 2 que estão lá, que eu falei, são da área acadêmica. Né? Quando eu relato como são as discussões do nosso Supremo Tribunal Federal, eles não acreditam. Eles dizem que discutem, sim, e às vezes até calorosamente, mas entre as 4 paredes. Né? Então, quando eles vêm à Câmara ou ao plenário, então é um silêncio absoluto. Né? Ninguém, não há TV Justiça lá. Né? Quer dizer, eles deixam fotografar no começo, mas depois, durante o plenário, durante a Câmara, não há realmente qualquer tipo de discussão assim, ou, claro, pode haver eventualmente uma sustentação oral, mas não é aquela discussão calorosa como nós temos assistido recentemente no nosso Supremo. Né? E os casos que são levados ao Supremo, me parece que são uns 25 mil casos por ano, né? Mas o plenário só é convocado 1 ou 2 vezes por ano para discutir um caso excepcional de constitucionalidade. Né? Lá não tem ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Então, todos os assuntos que forem de natureza constitucional têm que começar lá da primeira instância e subindo até chegar ao Supremo. Né? E muitos casos, quer dizer, 99,99% dos casos são encerrados em segunda instância, né? E alguns casos excepcionais são trazidos ao plenário. E aí eu perguntei, né, escuta, quantas sessões são convocadas no plenário por ano? 1 ou 2 vezes só. Thaís. Bastante diferente mesmo. Muito diferente. Não, só queria então retomar a questão que o Constantino colocou. Quer dizer que o seu palpite é que o Japão nunca mais vai ver o Carlos Ghosn? Neste momento, sim. Não sei o que vai acontecer a partir do dia 8, né, que parece que ele pretende dar uma entrevista coletiva. Eu não sei ainda exatamente qual é o comportamento, a posição oficial do governo do Líbano, né, perante essa solicitação do Interpol. Né? Aliás, Interpol, a solicitação do governo japonês, já espalhou a fotografia e o currículo do Carlos Ghosn por todo o mundo. Né? Em qualquer país que ele for, ele eventualmente será preso. Agora vamos ver o que o governo do Líbano vai decidir. Agora, o meu palpite neste momento é que, se ele continuar no Líbano, ele está salvo. Né? Então,
qualquer passo que ele der fora do Líbano, então, eventualmente, o Interpol pode agir. Fala, Constantino. Na verdade, análogo ao que o Cacciola viveu na Itália, ele escolheu ficar na prisão, entre aspas, do Líbano com dinheiro do que ficar no Japão e pagar o preço dos seus supostos crimes. E é essa pergunta que eu queria fazer para o senhor, professor. O senhor que conhece tão bem os dois sistemas, nós tivemos um caso aí no Brasil recente, onde o mais famoso bandido, criminoso, acusado justamente de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio, propina e tudo mais, nosso ex-presidente foi solto, mesmo condenado em segunda instância, graças a uma decisão um tanto esquisita, estranha, do próprio Supremo Tribunal Federal. Talvez o Carlos Ghosn devesse ter vindo para o Brasil, que ele também é cidadão brasileiro, em vez de ir para o Líbano. Mas a pergunta que eu faço ao senhor, para a nossa audiência, é qual dos dois sistemas o senhor acha que merece mais destaque? Ou seja, qual deve olhar para o outro como exemplo a ser seguido? Me parece que corrupção no Brasil é um caso mais sistêmico, alastrado do que no Japão, não? Eu acho que o sistema... Eu tenho dado palestras e aulas, né, nas universidades e em outros lugares do Japão, e a minha conclusão é sempre no sentido de que o Brasil, neste momento, está se tornando finalmente um Estado de Direito, né? Nunca tivemos 2 presidentes processados, nunca tivemos governadores do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Alguns deles já cumprindo pena, outros ainda respondendo ao crime, mas isso realmente até o século XX nunca aconteceu, né? Então realmente o Brasil, de qualquer forma, está se tornando Estado de Direito, no sentido de que houve realmente um progresso muito grande nesse sentido. Agora, o Japão, já na década de 70, o primeiro-ministro Kakuei Tanaka, que esteve no Brasil uns meses antes, né, foi acusado aí com a propina da Lockheed, né, que é a empresa aérea americana, por causa de $5 milhões, né, uma importância muito pequena, e ele brigou até o fim. Ele morreu enquanto o assunto estava na Suprema Corte. E o eleitorado dele o conduziu à cadeira de deputado sistematicamente até ele morrer, né? Então, é um sistema diferente. No Japão, realmente, essa questão de transitar em julgado foi levado muito a sério, né? Até esgotar na terceira instância, e ele morreu enquanto estava sendo julgado. No Brasil, então, houve essa decisão, essa interpretação, né, do Supremo Tribunal Federal, anterior, que, enfim, dizia que a condenação em segunda instância seria suficiente, e agora houve uma outra interpretação, e agora só o Legislativo é que vai poder resolver esse assunto, porque o texto constitucional me parece ser claro no sentido de que só a condenação, só a trânsito de julgado na terceira instância, né? País. Uma curiosidade, professor, existe lá no Japão cela especial para pessoas com curso superior, a exemplo do que existe aqui no Brasil? Não, isso também, quando eu conto para os japoneses, eles acham que é piada, né? Todos são iguais, e digo mais, até mesmo os idosos, pode ter 80, 90 anos, que não tem um tratamento especial, né? E eventualmente, se estiver doente, alguma coisa assim, claro, aí tem um hospital penitenciário, etc., mas nesse tipo de prisão especial, por ter curso superior ou por ter jurisdição especial, por ter ocupado altos cargos no governo, coisa assim, isso não existe no Japão. Qual foi o último grande figurão? Foi o CEO da Rakuten, que foi preso no Japão? Quem foi o grande... o equivalente aos nossos grandes empresários lá? Bom, tinha um tal de Horie, né? Ele cumpriu a pena, está solto. Quem ele era? Ele era o executivo, assim, de uma grande financeira, né? E realmente houve algumas irregularidades, ele foi preso, cumpriu a pena, está solto e acabou de soltar um foguete. Enfim, criou uma empresa aí de exploração espacial, né? E está novamente na mídia, né? Ele escreve livros e tal. Quanto tempo ele ficou preso, professor? Eu acho que 3 anos. 3 só? Pouco, não? Bom, é primário, enfim, reconheceu a culpa, indenizou, aquela coisa toda. Então,
todos esses fatores ajudam também para minimizar a pena, né, no Japão. Diga, Thaís, por favor. O Carlos Ghosn, se fosse condenado, qual teria sido a pena dele? Qual seria a pena dele? Olha, eu não sei dizer, porque não é só um crime de peculato, né? Existem diversos, né? E também tem a questão de fuga tributária, né? Quer dizer, ele deixou de pagar imposto sobre... Enfim, então, eu acho que somado isso, não sei, era capaz de chegar a mais de 10 anos de prisão, mas um único peculato só não chegaria a isso. Mas eu não saberia dizer neste momento, porque realmente só depois de julgado por todos os crimes que ele foi acusado é que poderia saber exatamente o volume da pena. E a pena para homicídio, quanto é lá, professor? Depende do homicídio. Se você mata uma pessoa, aí dificilmente a pessoa seria condenada a mais de 10 anos de prisão. Agora, se a pessoa mata 3, 4 pessoas, né, com requintes de crueldade, estupro, etc., tal, aí realmente tudo isso vai acumulando as penas, né? Muito bem, quero agradecer aqui a presença do professor doutor do Departamento de Direito Internacional da USP, professor Masato Ninomiya, que esteve com a gente falando sobre o caso da prisão do executivo Carlos Ghosn no Japão. Obrigado mais uma vez, viu, Eu que agradeço pela visita, pela foi ótimo tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado.